O ano se inicia, mais um tema é lançado no desafio de vivermos o propósito de Deus nessa terra e a favor da expansão do reino. Pastor Marinho investe tempo na oração para ter o direcionamento de Deus para o ano que vem, assim como o ano da aliança, né? O ano do romper, né? Nós temos aqui este ano, né? O ano do alinhamento. E que nós possamos, eu sei que absorver todo o propósito de Deus, ele leva tempo. E reagir a ele é uma coisa pessoal e intransferível. Como você reagiu ao ano da aliança? Eu não sei. Como você reagiu ao ano do romper? Eu também não sei. Como você reagiu ao ano passado? O ano da reação? Mas esse ano é o ano do alinhamento. E é mais uma oportunidade que Deus te dá de, durante esse ano, reagir a esse propósito, a esse desafio que Ele lança para mim e para você como igreja. A Bíblia tem alguns exemplos muito claros de homens que realmente se alinharam ao chamado, ao propósito de Deus no decorrer da história. Foi assim com Abraão, foi assim com Noé, foi assim com Jacó, diferentemente de Esaú. Foi assim com Abel, diferentemente de Caim, que não se alinhou ao propósito de Deus, assim como Esaú não se alinhou ao propósito de Deus. Foi assim com Moisés, que foi chamado e se alinhou a esse propósito, esse chamado. Na continuidade vem Josué, que também se alinha a esse propósito, a esse chamado. Não foi assim com Saul, que não se alinhou ao propósito de Deus e a esse chamado, mas foi assim com Davi, que serviu com inteireza de coração. Assim como não foi com Jonas, a princípio, que quis resistir a esse chamado, a esse alinhamento, a esse propósito de Deus. E é sobre isso que nós vamos falar essa noite, uma vida em alinhamento, não é? O texto que nós vamos usar aqui está em Atos 6, os versos de 1 a 7, onde diz assim: naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo nós negligenciarmos o ministério da palavra a fim de servirmos as mesas. Irmãos, escolham dentre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Apresentaram estes homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim, a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também o número grande de sacerdotes obedecia à fé. Nós estamos no ano de alinhamento e Deus me trouxe à memória algumas situações que nós temos com os nossos carros. Quando eles vão para a oficina mecânica e de repente é necessário mexer em alguma parte que tira a estabilidade da direção. E quando você chega lá no mecânico para acertar e pagar, ele fala assim: olha, está pronto, mas você tem que levar para alinhar e balancear agora. E você retira o carro dali da oficina e leva para essa oficina especializada. E a primeira pergunta que o cara te faz na hora que você entrega a chave para ele é: alinhamento e balanceamento hoje? Não é? O diagnóstico de balanceamento, ele está ligado mais à questão do conforto na hora de dirigir,
para que não apresente nenhuma vibração que tire aquela situação de conforto do carro. Mas o alinhamento, ele serve para ajustar os ângulos das rodas, né? Evitar acidentes e para garantir também uma direção mais tranquila para o motorista, ajudando inclusive na economia de combustível. O alinhamento, ele é um serviço importante e ele deve ser feito quando se sente a dificuldade em conduzir o carro em linha reta, de forma que quando o veículo começa a pender ou para a direita ou para a esquerda, esse veículo está desalinhado. O veículo não está corretamente alinhado. No tempo que eu participava aqui do louvor, nos nossos ensaios, a gente também tinha uns bastidores legais, onde a gente trocava algumas figurinhas, e tinha uns artistas aqui, que eu não posso revelar o nome, que eles imitavam as pessoas, imitavam o pastor, não é? E até a forma da gente pregar eles imitavam. Então eu não posso decepcioná-los. Então vem a pergunta: você acredita que é tempo de alinhamento para a sua vida ou para o seu ministério hoje? Você acredita que Deus tem te chamado este ano para alinhar a sua vida ministerial ou o chamado de propósito para a sua vida? Nós sabemos muito bem que a obra de Deus, ela envolve disposição. A obra de Deus, ela envolve voluntariado, compreensão de necessidade. A obra de Deus, ela envolve renúncia, paixão, fé, envolve visão e tantas outras coisas. Mas muitas vezes, pelo fato de nós sermos destacados, nós sermos chamados para uma função, uma posição ministerial específica, às vezes nós nos fechamos dentro daquilo e nos tornamos muitas vezes seletivos a outras demandas que envolvem a obra, assim como a nossa capacidade de nos dispor a essas outras obras. Muitas vezes nós usamos o álibi das nossas posições como desculpa para não nos envolvermos em outras coisas. O texto que nós lemos aqui de Atos 6 revela que Estevão era uma explosão, era uma revelação do momento. Ele era um líder em potencial, ele tinha um currículo invejável para qualquer igreja, mas diante da necessidade especial, e assim acontece no nosso meio, quando nós estamos com uma demanda, com uma necessidade e há realmente uma lacuna, se procura no meio da massa aqueles que estão sobressaindo de alguma forma, não é? No seu comprometimento. A Bíblia fala que os homens escolhidos aqui foram homens de boa reputação, de temor, de fé, com espírito de sabedoria. E geralmente você vai em busca desse tipo de pessoa que se enquadre com o seu dom dentro daquela necessidade para suprir essa lacuna. Mas muitas vezes aquilo que a gente acha que vai dar continuidade, às vezes engessa, por causa de uma nomenclatura, por causa de uma posição, por causa de um chamado. Não sei se você está acompanhando o meu raciocínio, está me entendendo. Mas se você por acaso viveu ou está vivendo este momento de desalinhamento ministerial em relação às outras áreas que a igreja tem para ser suprida, e você pode se doar e não está fazendo, talvez Deus esteja querendo falar com você nessa noite, explicando a situação. Em alguns capítulos anteriores de Atos, tem uma citação em que havia um fundo que era levantado para os necessitados no momento que a igreja se reunia. Aquele fundo era destinado realmente para quem estava passando necessidade na igreja. Muitas daquelas pessoas que tinham suas necessidades,
acabaram no decorrer do tempo arrumando a ocupação, arrumando o trabalho e não precisaram mais usar daquela verba, daqueles donativos. Diferentemente das viúvas. As viúvas, elas não podiam sair para procurar emprego. Então elas precisavam realmente do auxílio daquilo lá. Alguns cristãos continuavam colaborando com aquela oferta e ela era destinada às viúvas. Para nós entendermos melhor, os judeus nascidos ali em Jerusalém, ali na Palestina, dentro das suas casas, eles falavam a língua hebraica. Mas havia uma linguagem de comércio, uma linguagem de intercâmbio, uma linguagem estabelecida politicamente desde Alexandre o Grande, que era o grego. E os judeus que vinham de outra localização, de outros países, para este momento de festa, eles não falavam o hebraico, eles dominavam bem a língua grega. Então, quando a igreja cresce, quando o reino expande, quando a igreja recebe muitas pessoas, nós também percebemos esses conflitos começarem a se levantar, por causa às vezes da falta de maturidade de comportamento. Então o que aconteceu? Ali uma situação de preconceito, vamos ali. Os judeus de fala grega procuraram os judeus de fala hebraica, no sentido de falar assim, olha, as nossas viúvas não estão tendo o mesmo tratamento que as viúvas de língua hebreia. Alguma coisa está acontecendo, a gente está precisando. E no meio do povo gentil naquela época, acontecia mesmo de viúvas morrerem de fome por não terem assistência. Mas ali os apóstolos são notificados do acontecido e eles se reúnem em assembleia e convocam, olha, nós já temos demandas muito elevadas para atender. É como se fosse amputar a nossa perna para atender uma área e deixar em defasagem outra. Vamos então eleger dentre a congregação aí homens de boa reputação, de temor, de fé e de sabedoria, para que eles cumpram esse chamado. E a Bíblia fala de que entre esses homens estava Estevão. Estevão foi chamado para esse suprir de mesas, para esse cuidado com as viúvas da época, para atender a necessidade. Nós sabemos que os dons, eles são para edificação e eles são para o fortalecimento do corpo de Cristo. Efésios 4 fala assim, e ele designou alguns para apóstolos, outro para profetas, outros para pastores, outro para evangelistas e mestres, com um fim, com um propósito, com a intenção de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Entretanto, em meio à habilidade dos dons, ao chamado para se edificar do corpo, para nutrir o corpo, para fortalecer o corpo, existe um chamado universal para todos nós, para a expansão do reino de Deus sobre a face da terra. João 15:16, Jesus fala assim, vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, assim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Atos 1:8 fala assim, serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Voltando a falar sobre ministério, voltando a falar sobre ocupar uma posição, eu quero lembrar vocês aqui dos filhos de Eli, que foram chamados para o sacerdote. O trabalho deles era de servir ao povo, era de ser canal de bênção, era de ser meio de inspiração, de proporcionar uma adoração legítima e sincera do povo ao Senhor.
era de promover um quebrantamento de coração e de alma, a fim de que as pessoas se sentissem inspiradas a contribuir com sua oferta anual para a remissão do pecado. Mas nós percebemos que os filhos de Eli tomam a posição de sacerdotes para favorecimento próprio, para ter uma vida mais abastada, para ter privilégios, para impor a comunidade aos mandos e aos desmandos deles, sem que cada um pudesse questionar. O que isso, o que é zona? Uma adoração imperfeita, um sacrifício contrariado, uma dedicação que não tem legitimidade, porque o povo continua fazendo, mas não de coração íntegro, não de coração verdadeiro. Sabe por quê? Porque quem estava lá para abençoar se tornou motivo de corromper a ação do povo. Isso é muito sério, ministerialmente falando, porque os filhos de Eli tiraram o alinhamento do céu, tiraram o alinhamento do chamado de abençoar, tiraram o alinhamento do chamado de fortalecer a comunidade dos santos, de edificar os santos, para se alinhar à terra, a este mundo, para se alinhar às práticas desonestas que os poderosos se impunham naquele tempo para ter benefícios pessoais. Nós também corremos o risco hoje de fazermos os nossos ministérios plataformas para projeção pessoal, como ser um representante tal da PIB Pirajuí em determinada área fosse te projetar na sociedade de alguma forma, e isso fosse te trazer algum benefício, ou apenas para massagear o seu próprio ego. Eu não sei se a posição que você ocupa te leva a pensar que as particularidades menores da igreja, as tarefas pequenas que às vezes exigem um mutirão de pessoas, vamos todos trabalhar em prol disso. Eu não. Eu tenho um posto. Eu não. Eu tenho um cargo. Eu não. Eu já sou dirigente de um ministério. Eu não tenho tempo para isso. Às vezes nós usamos aquilo que o Senhor nos colocou a mão para dirigir, para usar em benefício próprio, para favorecer familiares, para favorecer amigos, para favorecermos a nós mesmos. Perdão pela palavra, meus irmãos, mas é uma palavra de alinhamento. E quando o Senhor começou a colocar isso no meu coração, começou a me incomodar muito. Porque primeiro o Senhor começa a falar com quem recebe a ministração. E confesso que não foi nada doce receber essa palavra. Talvez nós estejamos engessando a nossa criatividade em agir em outras áreas da igreja por causa de uma posição. Nós precisamos alinhar esse ministério que Deus tem colocado em nossas mãos no propósito de servir o corpo, porque para isso Deus nos capacitou com os dons. Saul foi colocado como rei. Todo mundo fala que foi o povo, mas não foi o povo que elegeu Saul. Foi Deus quem colocou Saul lá para que ele pudesse governar sobre Israel. A vontade foi do povo, mas quem escolhe Saul é o próprio Deus, porque Deus escolhe e manda ungir aquele homem como rei. Ele tinha uma oportunidade. Ele tinha uma oportunidade de serviço. Ele tinha uma oportunidade de entregar o seu melhor. Mas quando a vaidade começa a tomar conta do coração, é uma prova viva de que o nosso pensamento, a nossa alma, o nosso coração está desalinhado do propósito original para o qual Deus nos chamou. Quando aquilo que nós fazemos começa a ser enfadonho, desgastante, sem muita alegria, sem muita vibração, nós começamos a buscar subterfúgios para criar uma atmosfera
que nos traga isso. E às vezes o prazer, às vezes a sede do poder, o desejo de que as pessoas nos vejam e nos reconheçam. Você se lembra que quando Davi, lá na sua pequenez, começa, mesmo já ungido ao rei, trabalhar em prol do reino, em trabalhar em prol da comunidade, trabalhar em prol dos santos, ali saindo as guerras e as batalhas, e as mulheres começam com aquele cântico: Saul matou os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. A legitimidade no coração de um rei verdadeiro era de reconhecer que ele tinha um soldado bravo dentro do seu exército. É orgulho para alguém que dirige. O pastor Mário sempre que subia aqui ao púlpito, o pastor Marinho agora elogia a capacidade, não é, de trabalho que essa casa tem, de pessoas capacitadas. E isso deve ser orgulho, falando no sentido santo, de agradecer a Deus pelo privilégio, pelo presente. Mas não foi assim com Saul. Ele procurou matar Davi porque, na sua perspectiva, Davi estava tirando o brilho da sua glória. Perdeu a perspectiva de quem o colocou naquele lugar. Porque ele era rei, porque ele estava sendo rei. Eu não sei se o seu ministério vai bem, se vai a todo vapor, se as pessoas estão elogiando. Cuidado, coloca a sua barba de molho. Não deixe que isso seja motivo para que você se ensoberbeça em seu coração e o seu olhar perca o alinhamento pelo motivo o qual Deus te colocou. Deus te colocou no ministério para servir e não para ser servido. Nós precisamos alinhar o nosso ministério, não como Judas Iscariotes, que usou a sua colocação como plataforma de projeção, e aquilo que ele mais sonhava, que ele mais desejava, que era a estabilidade financeira, e ele começa a roubar da bolsa, e se traveste, usa máscaras como se ele fosse alguém idôneo, cheio de compaixão, que desejava ver o bem das pessoas. Nós temos o exemplo também de alinhamento de Cristo Jesus. Quando nós vemos Cristo Jesus ali na cruz do Calvário, nós vemos os vértices, o horizonte e o vertical se alinhando. Porque quando Jesus está lá na cruz preso, ele olha para os horizontes da cruz e ele diz assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Era um alinhamento de quem veio para servir. Era um alinhamento com a humanidade perdida, que não sabia o que estava vivendo, o que estava fazendo e que carecia de salvação. Ao contrário do ladrão da cruz que disse: se você é Deus mesmo, desce daí da cruz, salva-te a ti mesmo e a nós também. Mas Jesus, alinhado ao propósito de Deus, olha para os horizontes da cruz e diz: Pai, perdoa-lhes. Mas ele também olha para cima e diz: em tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus estava alinhado tanto no âmbito relacional com os homens sobre a face da terra, assim como o Pai, o Criador. Embora ministros que nós somos, existe uma convocação universal para nós enquanto salvos, e nós precisamos alinhar a nossa vocação de ganhar almas, esteja estabelecido onde quer que nós estejamos. Mas eu dou aula no curso tal, mas eu sou professor disso, eu sou líder do Ministério de Louvor, eu dirijo a intercessão, ou eu estou a cargo do projeto Semear, eu dirijo o projeto, eu faço isso, eu faço aquilo. Não desalinhe o seu dom de acudir, edificar, fortalecer o corpo com o seu chamado universal para ganhar almas para Cristo. Você está alinhado à convicção de que o dom é um instrumento para a edificação do corpo? Você está alinhado à realidade de que o dom
Ele serve para fortalecer a sua equipe, aqueles que estão com você. O dom ele serve para engajar pessoas, para encorajar os salvos. Ele serve para discipular aqueles que Deus tem te dado como pequeno rebanho. O dom também serve para você se relacionar. Alinhamento ou balanceamento hoje? Você tem servido a mesa? Enquanto chamado para o Senhor com seus dons, com seus talentos, o que você tem feito deles? Você tem servido a mesa? Porque Estevão o fez. Mas enquanto isso, Atos 6:8 diz assim: Estevão, homem cheio de graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Muitas vezes o cotidiano dessa vida, o desgaste com as coisas naturais nos levam a nos enfadarmos com as questões do reino. Toda sobrecarga, às vezes, humana que nós recebemos por pressão externa, seja no trabalho, seja em casa, pelas urgências deste mundo, automaticamente nós acabamos transferindo pelo exercício do nosso ministério ou o chamado que nós temos. Alguém da família fica doente, você precisa correr, isso dá um desgaste terrível e muitas vezes você acaba transferindo esse desgaste para a obra, o seu chamado, para o ministério. Eu preciso de uma pausa, eu preciso de um tempo, eu preciso parar porque eu não estou aguentando. O irmão que te dá trabalho, que você mal chega em casa do trabalho, põe o pé, o telefone toca, já é a bênção. Com a mesma ladainha de sempre, com o mesmo problema, com a mesma dificuldade, com a mesma situação. Às vezes são divergências dentro de casa, ou mesmo dentro do ministério, são o comprometimento das finanças, são os anseios deste mundo, a vaidade, o consumo necessário. Tudo isso às vezes gera um desgaste. E nós automaticamente transferimos para a obra, porque nós já perdemos o alinhamento da prioridade, da prerrogativa do reino. E aquelas coisas começam a tomar um lugar que não deviam e sufocam a nossa fé e nos levam a desistir. Quantas pessoas já não recebeu com essa proposta? Eu preciso de um tempo, que eu estou cansado, eu não estou aguentando. Mas será que é a obra mesmo que está te pesando? Será que é o chamado daquele que tirou de lá e te trouxe para um lugar por conhecer a sua capacidade, o seu dom, o seu talento? Será que é Ele que está pesando sobre você? Será que é Ele que está te chamando a desistir? Será que é Ele que está te encorajando a falar assim: eu não vou mais, eu vou abrir mão disso, vou ficar só? Será que é Deus que está te selecionando e falando assim: não, você vai fazer só isso? Você sabe que tem momentos que eu acredito que, como igreja, como noiva de Cristo, eu estou costurando as minhas vestes com ornamentos deste mundo. Eu estou costurando as minhas vestes lá com, como é que chama aquilo lá? Aquelas coisas que se usa mesmo para se costurar. Porque esses aviamentos terrenos, eles são cheios de ansiedade, muitas vezes de malícia, de má vontade, de indecisão, de interesse, até chegar ao ponto da obrigatoriedade. E eu te digo que esses ornamentos jamais vão suportar a glória de Deus. Eles vão se romper, não tem como. Isso
certamente eu e você ficaremos nus. Que tipo de aviamento era a palavra que eu queria usar aquela hora? Que tipo de aviamento você tem usado para tecer as suas vestes, para se encontrar com o seu Senhor, como noiva de Cristo? Que tipo de aviamento você tem usado? Amor? Amor não provoca desgaste, porque o amor tudo espera, o amor tudo crê, o amor suporta tudo, o amor suporta tudo, inclusive a própria morte, porque Jesus suportou a cruz, suportou a humilhação, suportou a morte. Sabe por quê? Porque ele estava alinhado com um propósito para a sua vida e através dela. Os aviamentos que Deus quer que nós usemos as nossas vestes para o encontro com Ele é a santidade, a fé, a gratidão, a disponibilidade, que sempre podemos estar dizendo ao Senhor: eis-me aqui. Às vezes nós recebemos uma proposta de Deus através de alguém, de um líder, mas nós já chegamos com a resposta pronta, que nós vamos declinar e dizer não. Porque nós não vamos nos comprometer. Mas é ano de alinhamento, é ano de oportunidade, é ano de nós corrigirmos os erros. E quando eu falo isso, eu não falo apontando para você, eu falo primeiramente apontando para mim. É ano de nós nos alinharmos, ministerialmente falando. Às vezes nós usamos situações para nos defender, para não ter que nos expor, ir à frente, para que as pessoas vejam as nossas mazelas, que todos nós temos. E nos escondemos na caverna, como Elias, achando que nós podemos nos esconder de Deus, do seu chamado ou da sua obra. Mateus 6, 33 e 34 diz assim: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. É um princípio que está aqui diante dos nossos olhos. Quem não conhece decora esse texto de Mateus 6, 33, 34. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Mas por que não aplicar esse princípio básico? Porque eu e você perdemos a perspectiva do alinhamento da palavra de Deus e nos deixamos ser absorvidos pelos anseios dessa vida, de prazer, de regozijo, de refrigério, de não ter com que me preocupar ou esquentar a cabeça. Nós perdemos a oportunidade com isso de estarmos mais alinhados ao padrão ou ao estilo de vida proposto pelo céu aqui na terra. O próprio Senhor fala: se quiserdes e me ouvirdes, vocês comerão melhor dessa terra. Eu não digo em termos de banquete, de sentar, comer, beber, mas eu tenho de desfrutar da provisão, da graça, do cuidado, da bondade, da visitação do céu. Não existe coisa melhor do que isso. Olha o apóstolo Paulo, tão alinhado ao chamado, ao propósito, à vida ministerial que ele tinha, e que ele tem visões, e ele fala assim: eu não sei do meu amanhã. Eu estou buscando o primeiro reino, eu estou buscando a primeira vontade, eu estou alinhado em fazer a vontade de Deus, eu estou alinhado em cumprir a oração de Jesus: seja feita a tua vontade assim na terra como ela no céu. Mas o Espírito Santo já me avisou que do lado de lá tem prisão, tem açoite, tem dificuldade, tem tormento. Não vai ter vida fácil.
Mas em nada, em privilégios, em situação de favoritismo, em acomodação, em achar que eu não preciso fazer porque os outros fazem, em posição estabelecida, em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra o propósito, que eu esteja alinhado, focado ao chamado, à vontade para o qual Ele me designou. Essa é a resposta do apóstolo Paulo diante das aflições. Enquanto isso, enquanto eu estou preso, enquanto eu estou vivendo dificuldade, eu escrevo cartas. Enquanto eu estou lá vivendo os meus conflitos internos, o Senhor me visita e eu consolo outros irmãos com essa visitação. Sabe por quê? Mais importa eu buscar o reino em primeiro lugar e satisfazer a vontade daquele que me chamou. As outras coisas, Ele acrescenta no tempo dEle, da forma dEle. E enquanto isso, a palavra de Deus fala que Estevão, que foi chamado para cuidar das necessidades das viúvas através do seu dom, enquanto Estevão servia as mesas, abre-se um parênteses, em meio às ameaças, em meio às perseguições, em meio ao constrangimento, em meio às desconfianças, em meio às mentiras, Estevão também exercia o seu chamado. A palavra diz que ele servia as mesas, mas ele também falava com eloquência da graça, do favor, do amor de Deus. Isso é o reflexo de quem tem a sua vida alinhada ao corpo e ao reino. Aqui dentro é o corpo, aqui é o nosso ajuntamento, aqui é o nosso calor, aqui é o reflexo daquilo que pulsa o nosso coração. Mas lá fora está o reino que precisa ser alcançado pelos santos. Nós reclamamos da injustiça, nós reclamamos da mentira, nós reclamamos de que as pessoas estão se comportando de forma a eleger as coisas erradas como certo. É culpa sua, é culpa minha, porque o reino não tem se feito conhecer através de nós para essas pessoas. Por isso que a impiedade muitas vezes habita o coração delas, porque para eles está tudo normal. Eles não têm uma consciência de pecado, de juízo de Deus, porque eu e você, como reino, como embaixadores do reino de Deus sobre a face da terra, não estamos levando essa realidade. Tanto dom que edifica e fortalece, quanto o chamado que expande o reino e proclama a salvação, precisam estar devidamente alinhados no seu propósito. A palavra de Deus diz lá em Atos 2: e se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão, às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos que criam se mantinham unidos e tinham tudo em comum. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio no templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. A comunhão, o calor, o abraço, a confiança, o fortalecimento no templo e lá fora, a simpatia de uma igreja que esbanjava a glória de Deus e a alegria de que o Senhor os tinha resgatado das suas trevas para a sua maravilhosa luz. É a motivação que deve alinhar o nosso coração ao propósito de Deus. Jesus, ensinando a sua oração do Pai Nosso, ele chega um momento que ele diz: seja feita a tua vontade
Seja feita a tua vontade. Jesus está propondo que a igreja ore por alinhamento na terra daquilo que existe no céu e de que é propósito de Deus para toda a humanidade. Enquanto igreja de Cristo nesse mundo, precisamos aprender a oração de Cristo, que é de invocar o propósito de Deus para essa terra, assim como acontece no céu. Enquanto igreja de Cristo neste mundo, precisamos aprender a oração de Cristo, que é a de invocar o propósito de Deus para essa terra, assim como ela acontece no céu. E a palavra diz que a pregação de Estevão foi deixando as pessoas perplexas. Mas algo terrível da ação do mal acontece neste momento. Mas o que nós precisamos é continuar olhando firmes para Jesus. O texto diz, fala assim, olha, ouvindo isso ficaram furiosos e rangiam os dentes contra ele. Porque Estevão estava pregando a respeito da salvação. E ele começa a falar desde lá do momento histórico. Ele fala de Abraão, ele fala de Noé, ele fala de Isaac, fala de Jacó, fala de Moisés. Vem falando de todos os patriarcas, vem falando da história, vem falando da rejeição à palavra dos profetas. E onde ele culmina e fala de Cristo a respeito daqueles que o tinham matado. E quando eles ouvem isso, eles ficam furiosos e rangem os dentes contra eles. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus à direita de Deus, e disse: eu vejo o céu aberto e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Sabe que privilégio é esse? É privilégio de quem vive alinhado ao propósito de Deus, que nem mesmo as situações difíceis, nem mesmo os apertos, nem mesmo as contrariedades o impede de olhar para cima, o impede de olhar para Jesus. Nada o impede de continuar olhando para o alto. As coisas aqui estão difíceis. Nós não sabemos para onde esse mundo está caminhando. Aliás, nós sabemos muito bem. Mas para onde você está olhando? Para as dificuldades, para os lamentos, pensando em recuar, pensando em retroceder, pensando em voltar? Sabe, se eu olhar para o mundo, eu não vou ver nada de diferente. Se eu vou olhar para a terra, eu não vou ver nada de diferente. Mas é do céu que vem toda novidade de vida. É do céu que vem o propósito. É do céu que vem a esperança, que aquece o nosso coração. E Estevão não olhou para aqueles homens que estavam rangendo os dentes. Estevão não usou para aquelas pessoas que o estavam caluniando. Estevão não usou para aquelas pessoas que estavam usando de malícia, de maldade. Ele não encheu de furor. Ele não se encheu de ressentimento. Ele nos encheu de justiça própria. Mas ele se encheu de alegria de poder contemplar o céu, que é a morada dos salvos, a morada dos santos. O lugar onde não haverá choro, não haverá pranto. O lugar onde só haverá a glória de Deus, do Deus Santo e Todo-Poderoso. Sabe, o olhar para o céu nos permite ver aquilo que ninguém consegue ver. O olhar para o céu nos permite ter aquilo que ninguém pode ter, a não ser aquele que escolhe se conectar e se alinhar ao propósito e ao chamado de Deus para a sua própria vida. Mas eles taparam os ouvidos e, gritando bem alto, lançaram-se todos juntos contra ele.
arrastando-o para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não considere culpados deste pecado. E dizendo isso, adormeceu. Estevão se torna para nós o exemplo de alguém que alinhou a sua vida internamente com o corpo, entendendo as demandas e suprindo as necessidades dos seus. Contudo, enquanto isso, ele não deixou de se alinhar ao seu propósito primordial. Mas quem semeia vento, colhe. Quem semeia amor, às vezes colhe ódio. Quem semeia amor, às vezes colhe ódio dos detentores do poder temporal. Qualquer semelhança é mera coincidência. Quem semeia amor, às vezes escolhe ódio daqueles que resistem à verdade. Quem semeia amor, às vezes escolhe ódio provocado por incitações. Entretanto, obrigado, eu e você precisamos manter os nossos olhos alinhados àquele que venceu a morte e que tem poder para salvar. Hebreus, no seu capítulo 12, diz: portanto, nós também, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha, livremo-nos de todo o embaraço que nos atrapalha. Qual é o embaraço que está te pesando? Qual é o embaraço que está te atrapalhando? Qual é o embaraço que está te impedindo de servir a mesa com alegria, com integridade, sem peso, sem dor, mas com ânimo renovado, com olhar focado? O que é o pecado realmente que tem amordaçado seus pés e impedido você de caminhar e se alinhar com os pés ligeiros ao chamado, ao propósito para o qual Deus o trouxe a este mundo? Corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Corramos com perseverança ao alinhamento do chamado de Deus para a nossa vida, tendo os olhos fitos no irmão do nosso lado que está falhando, naquele que está negligenciando a sua fé, tendo os nossos olhos fitos naqueles que estão proclamando mentira em lugar da verdade, tendo os nossos olhos fitos naqueles que têm, pela ignorância do seu entendimento, se multiplicado em mentira. Não! Tendo os nossos olhos fitos em Jesus, alinhando os nossos olhos em Jesus, tendo o nosso pensamento alinhado à palavra de Deus, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita da majestade do trono de Deus. Aleluia. Quando eu olho para este mundo, eu vejo aquilo que me faz retroceder. Mas quando eu olho para o céu, eu vejo aquilo que me permite avançar. Quando eu olho para este mundo, eu olho para o castigo, para o mal, para o pecado que deseja me escravizar. Mas quando eu olho para o céu, eu contemplo uma eternidade que me faz livre em Cristo Jesus e me dá garantia
de habitar lá. Porque quando nós estamos olhando para Jesus, nós não naufragamos da fé, como Pedro. Quando nós estamos olhando para Jesus, nós nos apaixonamos por Ele e queremos cada dia mais, como foi o caso de Maria. Ela estava lá se importando com Marta, se tinha comida para fazer, se tinha gente para receber. Eu estou apaixonado e eu quero extravasar, aproveitar cada minuto deste tempo que eu tenho em paixão. Quando nós estamos olhando para Jesus, nos sentimos inspirados e motivados. É o que acontece com Zaqueu. Quando Jesus olha para ele, ele olha para Jesus. Ele se arrepende de todo o coração e se sente motivado a querer oferecer o seu melhor para Jesus lá, através do serviço que ele mesmo tinha retido das pessoas. E Zaqueu fala para Jesus: eu quero servir as mesas, eu quero ajudar pessoas. Quando nós olhamos para Jesus, as agruras desta vida, as agruras deste mundo não nos contaminam. Estevão não se deixou ser contaminado por todas as palavras lançadas contra ele, olhando firmemente para Jesus. Quando Abraão recebe a notícia de que Sodoma e Gomorra seriam destruídos, aquele homem que conhecia muito bem o caráter de Deus, ele não vai diretamente em Deus e fala assim: olha, tira a família do meu sobrinho Ló de lá, tira Ló de lá e a família dele. Então, se o Senhor me ama, se o Senhor quis se revelar a mim nesses planos, nesse propósito, tira minha família de lá. Mas Abraão olha para a necessidade latente da humanidade. Destruirás também o justo juntamente com o injusto. É diferente quando a gente olha para Jesus, as perspectivas mudam. Já Jonas, por sua vez, um profeta estabelecido na sua posição, não sei de que forma ele levava o seu ministério profético, mas naquela hora em que Deus manda ele ir a Nínive para pregar, anunciar a destruição daquela cidade, ele foge do propósito, ele se desalinha à vontade de Deus, porque ele não aceita o comando do céu para aquele momento, porque ele acha incerto, ele acha que não é justo. Quando eu começo a discutir com Deus, no desejo de exercer a minha justiça própria e o meu julgamento em relação às pessoas, alguma coisa está errada. O meu foco, o meu olhar não está alinhado com o reino, mas talvez com os desfrutes que essa terra e esse mundo pode nos trazer. Jonas alinhou seu coração ao rancor, à vingança, à justiça própria e à condenação que ele mesmo quis dar àquela cidade. Enquanto nós nos desviamos do alinhamento do céu e alinhamos o nosso pensamento, o nosso coração e o nosso propósito com outras coisas deste mundo, nós corremos o risco de prejudicar outros que se interpõem ao nosso caminho. Nós corremos o risco de, desalinhados do propósito de Deus, atingir outras pessoas no caminho. Ao passo que, se nós nos alinharmos ao propósito divino, nós abençoamos a muitos. E foi o que aconteceu com Jonas. No momento em que ele está lá na barriga do peixe, ele ora a Deus, e ele é vomitado na cidade de Nínive, e ele prega ali o evangelho por 3 dias. Ele, mesmo resistente, escolhe se alinhar novamente ao propósito e ao chamado, e prega a Nínive, e aquela cidade se arrepende
vez de morte, a vida, em vez de condenação, a salvação. O meu alinhamento ao propósito divino, ele pode abençoar a muitos. Você quer ser um abençoador de vidas? Ou você quer que o seu desalinhamento ao propósito te leve a prejudicar outras vidas? Estevão tem um comportamento semelhante ao de Jesus Cristo na cruz do Calvário. De apesar de toda a injustiça ele sofrendo, que ele não tinha armas, a arma que ele tinha era a palavra da verdade, só que isso trazia realmente um desconforto, uma ira do coração que não quer se render à verdade. Ele não nutre raiva, Estevão ali não nutre ressentimento, porque ele tinha tecido as suas vestes com aviamentos do céu. E ele estava livre de toda e qualquer culpabilidade, de toda e qualquer condenação. Ele estava livre para realmente dizer: Pai, não impute a eles este pecado. Só um coração devidamente conectado ao céu tem a capacidade de se abrir e de se extravasar na presença do Senhor em compaixão pelas almas perdidas. Nunca deixemos de nos alinhar ao céu, porque os céus são mais altos do que a terra. Uma vida alinhada às necessidades do corpo e ao propósito são sinais de uma vida cristã saudável. E aqueles que olham para Jesus, os que olham para eles, estão radiantes da alegria. Seus rostos jamais mostrarão decepção. 2023, ano do alinhamento, ano de você rever sua conduta, seu posicionamento espiritual, seu posicionamento ministerial, enquanto aquele que ajuda na edificação, no fortalecimento do corpo, que equipa os santos para a obra ministerial, mas também expande o reino através do seu chamado, que enquanto exerce o seu ministério, enquanto isso proclama a salvação de Jesus. E apesar das lutas, das aflições, das recepções, do cansaço que às vezes vem se abater sobre nós, olha para os céus e vê a glória de Deus, e vê a majestade do Altíssimo, e vê o poder daquele que é maior em nós do que aquele que está no mundo.